Pronto, pode falar. Tá certo. Bom, a primeira dúvida é uma coisa que eu errei nos exercícios, os quiz ali, também no simulado, Tá? que é, eu não sei quando é que eu tenho que trocar o sinal do valor de estatística e do valor crítico, basicamente. Tá, quer me dar um exemplo para eu olhar? Ó, aham, eu vou pegar um que seja não seja de simulado, daí tu pode ver aqui. Tá. Vou pegar, só um segundo. Uhum. Tá, na questão 1, eu vou botar um print aqui. Na questão 1 do Me diz qual é o quiz. 3.5 3.6. Aqui. Posso procurar pela tua tentativa? Pode. Essa eu acertei ali ainda conversando com alguns colegas, mas depois no simulado eu não sabia dizer por que deveria inverter o sinal. Aqui. Qual é a questão? A 1 ou a 2? A1. A1. Tá, é um coeficiente de correlação, né? Então, a gente tem aqui, a gente quer avaliar se existe correlação negativa entre a intensidade da pobreza e a taxa de analfabetismo, tá? Uma amostra aleatória foi coletada e está ali o resultado, né? Então, a gente olhando aqui o gráfico, parece, né, pequeno, mas alguma correlação. O valor calculado está aqui. E aí ele quer que use o teste adequado, né? Ou seja, um teste T para avaliação da correlação significativa. É uma correlação negativa, né? Tá dito ali no problema e faz sentido, né? Que quanto maior a pobreza, menor é a taxa de alfabetização. E aí tu acertou, né? Tu disse que não, porque na verdade é menor do que zero, né? Era uma Isso. correlação negativa. Aí o valor da estatística de teste calculada. Bom, como é negativo, tanto o valor da estatística calculada quanto o valor de teste tem que dar negativo também, porque a hipótese é unilateral esquerda. E aí só tem a cauda da esquerda. Ah, tá. Sim, o valor de teste de estatística de teste, ele fica negativo pela fórmula já, porque o correlação de Já, porque Pearson é negativo. Exato. Agora, daí o valor crítico tem que botar negativo porque a gente está analisando da esquerda, é isso? Só a cauda da esquerda. Mas cuidado, Tá. mesmo a estatística de teste, eu sempre teve alunos me perguntando, tá? Por exemplo, quando eu estou avaliando lá do 3.2, eu acho que era os testes de média. Se eu estiver fazendo um teste de comparação entre duas médias, se eu fizer a maior menos a menor, vai dar positivo. Se eu fizer a menor menos a maior, vai dar negativo, tá? Se o Sim. teste é bilateral, tanto faz, ou seja, a estatística de teste pode dar negativa ou positiva, depende de quem é maior que quem eu coloco nessa fórmula, né? Lembra lá que é média do 1 menos a média do 2, né? O do A menos do B. Mas quem é A e quem é B? Tanto faz no primeiro momento. Mas, isso se a hipótese for bilateral. Se a hipótese for unilateral, eu preciso entender que sentido eu estou fazendo. Eu estou dizendo que o B é melhor que o A. Se eu estou dizendo que o B é melhor que o A, e eu colocar isso como uma diferença maior que zero, é porque eu estou fazendo o B antes do A. Eu estou fazendo a diferença do B em relação ao A. Porque senão a minha hipótese alternativa vai lá para o lado esquerdo. A minha estatística de teste, perdão, né? Vai lá para o lado esquerdo. E eu não tenho área do lado esquerdo quando a hipótese é unilateral à direita. Entendeu? Sim. Aí, nestes casos, tem que tomar cuidado, porque, vamos dizer, a fórmula é genérica. Eu posso fazer A menos B quando B menos A. Se é bilateral, tanto faz a hipótese, né, a estatística de teste calculada dá negativa ou positiva, porque daí o valor crítico, ele é em módulo. Porque eu tenho tanto ele negativo de um lado quanto positivo do outro. Mas se for unilateral, tem que tomar esse cuidado, tá? Sim. Acabei de ver ali que o que eu errei no simulado também era um valor à esquerda e eu botei positivo. E Tá. era unilateral à esquerda daí, né? A hipótese. Esse é o cuidado que tem que tomar, tá? Tá, certo. Acho que isso deu para entender. Aí a outra dúvida era como calcular o valor de P, né, o P-valor, Uhum. para a prova, né, sem utilizar Tá. Excel, sem utilizar alguma coisa.
Tá, primeira coisa, com Excel é muito mais prático, né? Os exemplos que eu dou ali, vamos dizer assim, é mais vida real, que tu vai ter acesso a um software. Mas no dia da prova, não temos, né? É uma pena. Mais pra frente, quem sabe, né? Quando a gente tiver mais laboratórios. Tu vai precisar, então, das tabelas que estão aqui embaixo, tá? Então, eu vou abrir elas aqui, ó. Tabelas. Vamos ver um exemplo. Esse exemplo aqui, né? Que eu acho que pede o p-valor, né? Pede. O valor calculado deu 0,101, tá? Negativo. Sim. E é unilateral, tá? Então, vamos pegar esse exemplo que tu tinha que marcar aqui, tá? Então, é uma tabela. Qual é a tabela que eu tenho que procurar? Essa é a T Student, eu acho. Não? AT, né? Isso, AT. Então, eu vou lá na T. Ó, AT tem tanto limite bilateral, quando o teste for bilateral, quanto limite unilateral, quando o teste for unilateral. Então, neste exemplo ali da correlação, a gente só pensa na possibilidade dela ser negativa. Então, é só unilateral à esquerda. Então, é por aqui que eu tenho que procurar o meu valor, tá? E aí, eu tenho ali... Opa, deixa eu botar isso aqui do ladinho da onde a gente está. Eu tenho aqui... Essa aqui eu vou botar para cá, que eu busco depois. Eu tenho aqui... quantas observações? 12. Então, eu estou no 11 graus de liberdade. Então, vamos ver esse valor aqui que tu achou, tá? 11 graus de liberdade. 11 graus de liberdade. Tu tem alfa igual a 10, né? Que era uma cauda só e 10. Então, por baixo, unilateral 10%. Eu vou até a linha do 11, ó. Tá aqui. Opa, mouse, me ajuda. Tá aqui o valor que tu colocou lá. Aqui ele tá apresentado em módulo. E lá, tu tinha que colocar ele negativo, porque tu tá só na cauda da esquerda. E aí, tu tem certo ali, né? Sim. Ó, deu uma diferençazinha aqui, mas é esse valor. Deve ter usado alguma, talvez, o software. Eu não lembro, mas eu acho que foi... Não, perdão, tu tem razão. Opa, ó, viu? Profs erram também, tá? Por falta de atenção. É N-2, né? É N-2, exatamente. Então, tá aqui, ó. Esse é o nosso valor. Então, eu tenho 12 pares, né? E aí, eu tiro N-2 quando a gente está fazendo tanto correlação quanto regressão, tá? Então, é N-2. Esse foi minha perdida aqui, tá? Então, esse valor que tu colocou negativo lá. Então, é nesta linha aqui que tu tem que procurar o teu p-valor, certo? Aí, vamos lá. O teu valor deu, vamos lá, em módulo, aí tu esquece o sinal, porque a tabela só mostra em módulo, 0,101. Vamos lá para a tabela. Ó, pro lado de lá, os valores vão aumentando. Pro lado de cá, os valores vão diminuindo. Eu não tenho valor menor do que 0,7 aqui na tabela. E o teu valor estaria mais para cá ainda, certo? Tá. Então, se eu descer, ó, vamos pegar o 0,7 para a gente saber. Então, pensa no desenho da tua normal, tá? Sim. Vou voltar aqui em cima, ó, pensa no normal, na tua T. Pensa no desenho da tua T. Se eu colocar uma cauda só e 10% aqui, este valor é menos 1,372, que foi o que colocou lá na resposta da C, né? Acho que era isso. Uhum. Só que na resposta da B, ele quer o valor crítico, o valor calculado. E aí o teu valor calculado deu 0, aqui, menos 0,101, acho que era, né? Bem aqui, ou seja, essa cauda é gigante, bem maior que 10%, certo? E aí, a gente está olhando, eu só tenho até o 0,70. Então, tá aqui, vamos supor que meu 0,70 tá aqui. O teu valor é mais para cá aqui, porque ele é 0,1, arredondando, tá? Mais pertinho do zero. O 0,70, que está aqui, qual é a cauda que eu tenho à esquerda dele? Eu vou descer, porque daí é unilateral. Ó, e a cauda que eu tenho à esquerda dele é 0,25. Ou seja, se o meu menos 0,70 está aqui e à esquerda dele eu tenho 0,25, do lado do teu valor, que é aquele menos 0,1, eu vou ter um valor maior que 0,25. Concorda? Concordo. E aí, esse é o teu p-valor. Então, tu não precisa dizer qual é o p-valor. Não vai ser cobrado de ti qual é o p-valor. E sim aquela ideia de limites. Então, a única coisa que eu sei aqui é que esse p-valor é maior que 0,25. E aí, eu não tenho como dizer nada mais do que isso olhando a tabela. Na prova, se fosse a prova lá, por exemplo, no ERE, aí a gente poderia perguntar para ti qual é o p-valor exato. Porque tu podia usar um Excel lá para calcular, tá? Aqui não. A única coisa que tu sabe é que é um valor para lá do 0,25, ou seja, maior que 0,25. Ah, então, eu vou tá. lá, isso, não tem como calcular exato. Então, eu vou lá e olho, ó, dos meus limites que eu tenho aqui, dos meus intervalos, o meu mais do que 0,25, porque é maior que 0,25 ainda, tá aqui dentro, ó. Porque aqui eu tenho de 0,10 até 1. Perfeito. Tá? Que daí foi o que tu tinha colocado 5. Aí, só para voltar na tabela ali, aí se o meu valor calculado fosse
entre 0,7 e outro número ali, aí eu diria que está dentro daquele intervalo, então. Vamos supor, tá? Vamos chutar aqui que o teu valor deu 2,5, pode ser? Vamos chutar que deu menos 2,5 no caso, porque é uma hipótese alternativa à esquerda, né? E a tua correlação deu negativa. Então, sempre na linha dos teus graus de liberdade, então aqui no 10, tá? Tá aqui, vou deixando 10% na cauda esquerda, ou seja, o teu valor crítico, que eu tinha que responder na C, mas o meu valor é o que eu tenho que procurar para achar o P-valor. O alfa vai me determinar o crítico, que é este. O meu valor calculado vai definir o meu P-valor. Então, eu vou lá, meu valor calculado deu 2,5. Então, eu vou andando, ó, para cá tá aumentando. Opa, tá aqui, ó. Tá aqui no meio. Certo? Meu 2,5 tá aqui no meio. Então, eu vou descer e vou dizer, como é unilateral, uma cauda só, que o meu P-valor é um valor entre 1,25, eu acho que tá em decimal lá, né? Entre 0,0125 e 0,025. Então, tá aqui o meu P-valor. E aí, eu vou lá na prova e acho este, ó, tá aqui, né? Tá aqui no meio o meu P-valor. Aí, eu responderia aqui 2. Tá certo. Então tá. Obrigado. Tá fácil? Deixa eu ver se tem mais alguém com a gente aqui. Tem. Alguém mais? Olá, pessoal, todo mundo que chegou depois. Eu comecei com o Gustavo, porque eu entrei e estava ele aqui e tirei as dúvidas dele. Alguém mais tem alguma dúvida para a gente resolver? Só abrir o microfone e falar. Oi, eu tenho uma dúvida, sim. Pode falar, David. É a questão 12 da lista 2. Questão 12. Da lista 3.2, né? 3.2, isso? Isso. Aqui. Questão 12. 12, aqui dos soldados, né? Deixa eu aumentar. É essa, né? Do olho esquerdo e olho direito? Isso. Tá. Qual é a tua dúvida? Quando eu fui fazer, eu fiz pelo teste pela diferença, né? Tá. Só que deu errado. Daí eu tentei fazer pelo módulo da diferença, que daí não tinha valores negativos. Tá, e mas deu certo. Tá, é a diferença entre as duas pontuações, porque é o mesmo soldado atirando com o olho direito e atirando com o olho esquerdo. Exato. Então, é um teste para amostras pareadas, né? Então, eu tenho que fazer isso menos isso. Certo? Isso menos isso e assim por diante. E depois fica igual um teste igual o teste para uma média. Eu vou pegar aqui ele resolvidinho para a gente ganhar tempo. Deixa eu achar o dos soldados. Para ser esse, então. Isso. Deixa eu aumentar minha resolução. Ó, o que eu estou dizendo ali, então, que eu tenho que fazer isso aqui, né? Olho direito menos olho esquerdo, 4. Olho direito menos olho esquerdo, 2. Então, aqui as minhas diferenças. Olhando as minhas diferenças, né? O que eu tenho que fazer com elas? Calcular a média das diferenças, tá? Aqui, 1,75. Não é o módulo, tá? É a média delas. Como é que eu calculo a média delas? Média, né? Aqui eu estou usando a função média, mas seria somar estes valores, ali embaixo, ó, 14, e dividir por 8, que dá 1,75. Chegou em 1,75? Sim, até eu cheguei. Tá. O desvio é a mesma coisa, né? É pegar cada um desses valores, diminuir de 1,75, colocar ao quadrado, somar essas diferenças ao quadrado e dividir por 7, né? Que é o desvio padrão amostral. Então, a gente tem que dividir por n menos 1. E aí, eu chego aqui em 3,5355. Chegou nisso? Sim, eu cheguei em tudo isso. É só... Eu acho que eu fiz... Eu acho que a primeira vez que eu fiz estava certo. É que se for ver no gabarito, tá que o T calculado tá 7, não 1,4. Ah, é? Não, então tá errado no gabarito. Daí tu chegou nisso aqui, né? Tu chegou em 1,4 o valor então. calculado. Tá. Então deixa eu ver aqui o gabarito. 12. Opa, tá errado mesmo, e bem errado. Que cacaca que eu fiz aqui. Eles devem ter feito pelo módulo da diferença, sei lá. Não, ele sou eu, foi eu que fiz isso aqui. Me perdi. Nada, tranquilo, tá tranquilo. Não sei o que aconteceu aqui, se copiei errado, porque aqui tá a solução. Ops, aqui tá meu Excel, né? Tá, então eu tenho que arrumar isso aqui. Deixa eu anotar pra gente arrumar esse gabarito. Gabarito.
Então é sempre a diferença. Nunca, não tem essa invenção minha. Beleza. Não tem esse módulo, né? Doideira ali na hora desse cálculo aparecer, não sei o que aconteceu. Tá. Tranquilo. É sempre, quando é uma pareada, que é o caso aqui, né? Que é o mesmo soldado dando os pares de informações, né? Uma amostra, tipo, antes, depois, olho esquerdo, olho direito. É sempre eu vou obter as diferenças e com as diferenças eu vou fazer o teste. Calculando a média, calculando o desvio, calculando aqui, né, o meu valor calculado, que vai ser aquela diferença dividido pelo desvio, dividido pela raiz do N, que no nosso caso é 8, que é o número de pares. Tá? E aí tem que dar o nosso lá 1,4. Então, eu vou botar aqui que o T que é igual a 1,4 no exercício 3.2.12. Tá. Vou botar aqui. Feito. Tá, era mais isso mesmo, mas também se tu tiver uma dica para quando souber se é teste unilateral ou bilateral, porque isso às vezes confunde. Tá. O teste unilateral vai estar uma coisa, vamos dizer assim, muito clara, mas geralmente muito clara, tá? De que é unilateral. Vamos lá. Vida real, o pesquisador sabe se só faz sentido uma hipótese. De primeira, quando eu estiver pensando nas minhas hipóteses, é sempre... Bom, H0 é sempre igual, né? Aí, na hipótese alternativa, eu vou colocar igual, menor ou maior. Sempre começamos pensando no igual, tá? Até que se prove o contrário. Da onde é que vem esse contrário? Se é o dono da pesquisa, para ele fica muito claro, né? Não faz sentido ter aumentado. Ou não faz sentido ter diminuído. Não faz sentido tal coisa ser maior que outra coisa, ou menor que a outra coisa. Tá? Se ele disser isso, ele está dizendo o quê? Não tem sentido eu pensar na hipótese bilateral, porque um dos lados da hipótese não tem sentido. E aí ele vai conseguir pensar na hipótese unilateral, ou esquerda ou direita, né? Dependendo do problema. Para nós aqui, de forma didática, vocês vão conseguir perceber que ou é algo muito claro, tipo o exemplo que eu tinha feito, né? O Gustavo já saiu, mas a dúvida do Gustavo, eu vou entrar aqui rapidinho, onde é que a gente estava, na dúvida do Gustavo, era o exemplo da lista do quiz 3.este, tá? Então, vou entrar aqui para mostrar para vocês. Eu vou entrar em qualquer uma aqui, não, eu vou fazer aqui, ó, visualização breve, tá? Que eu preciso olhar o resultado dele. Esse aqui, ó. O objetivo era avaliar se existe uma correlação negativa, então ele está dando a indicação já, que é um lado só, tá? Mas aí a gente fica pensando, tá, mas não poderia ser positiva? Vamos lá olhar o problema. Ele quer ver, então, se existe correlação negativa, tá? Então, a princípio, ele não pensa que faça sentido a positiva, entre intensidade de pobreza e taxa de analfabetismo. Aí, agora, o que a gente vai olhar? Mesmo de forma didática, sei lá, nós não somos cientistas sociais, né? Se é isso, tarefa do cientista social. Entender que tem relacionamento entre pobreza e alfabetização, não precisamos ser, né, alguém totalmente entendido. Então, o que eu estou dizendo de forma didática é que vão aparecer para vocês problemas onde vocês conseguem perceber que não faz sentido outra coisa. Ou seja, pode até não existir correlação. Beleza, pode ser que a correlação que eu estou imaginando entre os dois não exista, que ela seja zero. Mas não faz sentido pensar numa correlação positiva nesse exemplo. Que quanto mais pobre, maior é a taxa de alfabetização, que seria uma correlação positiva. O que faz sentido é, quanto mais pobre, menor é a alfabetização. Deu para entender, David, né? Deu para entender, David? Deu. Tá certo. Outros casos. Vai ficar claro lá, por exemplo, eu acho que tem um exemplo da conscientização contra a coleta do lixo, que aí era um teste para proporção. E aí dizia lá, naquela região, a proporção de pessoas que fazem coleta seletiva é de 30%. Aí, vamos supor, a prefeitura fez um programa de conscientização, palestra, folheto, sei lá o quê. Fez um programa de conscientização, alertando sobre a importância de fazer a separação do lixo, coleta seletiva. E aí, depois disso, depois de todo esse investimento, foi lá e avaliar, então, qual é a proporção de pessoas que agora está, né, pegamos uma amostra, que está fazendo coleta seletiva. Tu concorda que não faz sentido diminuir de 30 do que era antes da conscientização? Sim. Então, uma hipótese lateral à direita. Eu só espero que pode não ter surtido efeito nenhum. Continue o 30.
Mas se surtir o efeito, vai aumentar de 30. Mas não faz sentido uma campanha de conscientização diminuir a conscientização de quem já fazia a separação do lixo. Então, vai ter esse tipo de problema, tá? Onde tu consegue perceber pelo problema, mesmo não sendo o nosso problema, né? Então, imagina lá, na área de vocês, se é a tua área de pesquisa, fica muito claro tu entender que aquilo, sei lá, aqui no caso, né, a correlação positiva não faz sentido. Para vocês aqui nas provas, os exercícios, vão aparecer exercícios onde fica claro ali no contexto que a hipótese sim é unilateral e não bilateral, tá? Então, daí fica tranquilo quanto a isso, porque tu vai perceber do problema, tá? Tá certo, Sora. Muito obrigado. Capaz, de nada. Victor e Rafael, alguma dúvida específica? Rafael? Pode falar. Victor, tu ia falar? Acho que o Rafael tá tentando falar, mas não tá saindo áudio. Ah, tem que ver teu áudio aí, porque ele dá uma piscada aqui para mim, né? Como se ele estivesse tentando falar. Escreve no chat aí, Rafael, que depois daí a gente olha. Quer ir falando, então, tu, Victor, tua dúvida? Não tenho dúvida não, só entrei para ver as possíveis dúvidas dos colegas. Né? Ah, tá, tranquilo. Tu quer, Rafael, escrever para nós no chat? Não sei se tu tem acesso ao chat. Acho que como tu entrou como aluno da URGS, sim, tu entrou com o login da URGS, acho que tu tem acesso. Ou talvez tu sair e entrar de volta para ver se ativa o teu áudio. Ele caiu, então vamos ver se ele vai entrar de novo. Tá tudo tranquilo? Teus estudos, teus exercícios, Victor? Tá, sim, eu tive dúvida no início ali, mas eu perguntei para uns colegas e me esclareceu bastante. Ótimo, vocês estão fazendo isso de forma coletiva, isso é muito, muito bom. Muito importante fazer essas trocas, né? Porque é a gente se ajudando, né? E às vezes a gente não percebe um detalhe que o colega percebe, e aí que a gente, né, vira a chave lá, cai a fichinha. Tá? Então é bem importante. Sim, com certeza, com certeza. E tem bastante exercício também lá no YouTube. Deixa eu já aproveitar aqui e vou abrir. Deixa eu ver aqui, é o nosso canal. Aqui. Tem aqui, ó, playlists, tá? Então, tem playlist de resolução de exercícios, tá? Então, aqui a gente tem, ó, 7 exercícios nessa playlist. Essa aqui nem tá tão grande. Veja que, geralmente, quando, ó, do exercício da área 1 tem 18, da área 2 tem 10, da área 7 tem 7. É uma área que acaba sendo um pouco mais tranquila também, né? E acaba que tem menos dúvidas, tá? Mas tem também as dúvidas de live, ó. Então, essa aqui foi a live que a gente fez em abril, né? Em abril do ano passado. Então, acho que era uma live lá da época do ERE ainda, tá? Então, daí tem bastante exercício resolvido aqui, que são das dúvidas dos colegas, que eu fiz agora, né? E tem alguns exercícios específicos, exercício de quiz, exercício de... Ó, aqui tem várias questões da área 1, da área 3, né? Resolvidas, acho que de exercício de aula também. Exercícios de, acho que até de simulado ou de quiz, aqui tem um bem grande, que é sobre regressão, tá? Então, tem essas... nessa playlist, bastante exercício para tirar dúvidas. Rafael, conseguiu? Vamos ver se agora tu conseguiu. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá, agora foi. Eu tinha dúvida sobre as tabelas. Em algum momento a gente vai precisar dividir o alfa por 2 para procurar, ou a gente só vai procurar lá embaixo se for unilateral ou lá em cima se for bilateral? Isso no T. No T, né? Foi o exemplo que eu tinha visto, o primeiro exemplo que eu depois dá uma olhadinha, tá? Na primeira dúvida que eu tirei aqui, com o Gustavo, que tinha chegado, a dúvida dele era mais ou menos, não era bem isso, tá? A dúvida dele era sobre a questão de importar ou não importar o sinal na hora de responder o exercício, tá? Então, por exemplo, esse exercício aqui, ó, que fala, que eu mostrei agora, que é a correlação negativa entre intensidade de pobreza e taxa de alfabetização, é um teste unilateral.
Então, quando pede, né, lá na prova não vai ter esses espacinhos para vocês preencherem, porque lá na prova ela é toda múltipla escolha. Mas pode ser que apareça lá, qual é o valor crítico, né, a tal nível de significância lá, por exemplo, que o exemplo é 5. A resposta tem que ser negativa, a menos que ele diga em módulo. Por que tem que ser negativo? Porque a nossa hipótese é unilateral à esquerda. Porque eu estou pensando na possibilidade, não faz sentido pensar em aumentando a pobreza, aumentar a taxa de alfabetização, e sim diminuir. Tá? Então, tanto o valor crítico quanto tanto o valor calculado quanto o valor crítico tem que ter o sinal negativo. Tá? Na tabela, a tabela só me dá valores em módulo. Tá? Do lado de cima, bilateral, do lado de baixo, unilateral. Mas se eu estiver avaliando a hipótese lateral esquerda, eu tenho que lembrar que esses valores que estão aqui dentro vão ir lá para mim, para o meu desenho, para o valor que eu tenho que informar com o sinal, tá? Se a hipótese é bilateral, eu tenho que olhar por cima todinho o meu alfa. Então, lá, você está dizendo que é 5% e o teste é bilateral, é nesta coluna aqui que eu tenho que descer até o meu grau de liberdade lá, né? Sei lá, o exemplo que a gente estava olhando ali era 12 pares, acho que era. Então, eu tinha que ir até a linha do 10. Então, tá aqui o meu valor, olhando por cima, 5%. Não é bilateral, né? Então, aquele exemplo ali é unilateral, né? Aquele exemplo ali fala, vamos até resolver esse exercício ali para a gente entender que eu tenho aqui, na verdade, 9 pares, tá? Como é correlação, é N-2 os graus de liberdade, então é 7 graus de liberdade, e a unilateral esquerda com 5%. Então, bora lá. Já sei que eu estou nesta linha aqui, ó. Eu tenho 9 pares, então N-2, 7 graus de liberdade. E se eu respondesse aqui, ó, 2,365, errado. Errado primeiro, porque eu esqueci do sinal. Porque ali a unilateral esquerda eu tinha que ter botado o sinal, menos. E errado também, porque eu olhei 5% por cima. E não é bilateral. Nosso teste é unilateral. Então, eu tenho que ir lá por baixo. Está aqui o meu 5%, que vai estar todo na cauda da esquerda. É esse que eu tenho que subir até a linha do 10. E aí, sim, está aqui a minha resposta para aquele exercício ali. É menos 1,895. Vamos até lá brincar de responder para ver o que ele vai me dizer, tá? Ó, então, eu vou salvar a minha tentativa, só para ver, enviar tudo e terminar. Nem marquei, mas ele vai me dizer ali a minha resposta. Ó, então, se eu vier aqui, cadê? Aqui, ó, menos 1,89. Tá? Ó, menos 1,89, que é o nosso valor, né? Aqui, menos 1,89. Tá? Tá, sim. Era sobre essa tabela, era isso. Tá. Mas eu tenho uma dúvida também sobre a outra tabela que... quadrado? Tenho... não sobre a Z, porque quando faço comparação de média, e se eu não me engano tem uma outra que tem que olhar o valor crítico na tabela Z, não é? Tá, se eu conhecer, eu só vou... Oi, eu só vou procurar na Z quando eu conheço o desvio padrão populacional ou quando a amostra é muito grande. Senão eu vou ali na T, tá? Mas a busca na Z, ela é diferente, né? Eu tenho que buscar dentro da tabela? Não ficou claro para mim. Tá, vamos lá. A dica, tá? E faça isso na hora da prova, que ajuda muito. Faz o desenho do que tu tem e do que tu tem que buscar, tá? Eu vou abrir uma aula aqui, que daí fica mais fácil da gente olhar isso, tá? Daí já tem um desenho pronto ali. Deixa eu ir lá na aula, área 3, aqui. Teste para médias. Então, vamos achar algum que é Z aqui, ó. Ó, esse exemplo aqui é uma Z, tá? Porque é de... Não, esse é a T. Onde é que tá da Z? Z para trás aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho para trás. Não, para frente eu vou ter um exemplo onde o meu N é grandão. Aqui eu tenho 9 indivíduos. Mas eu conheço... Ó, eu tenho aqui o desvio padrão populacional, ó. Eu sei que é 20 o desvio padrão populacional. Então, mesmo que o meu N seja pequeno, só 9 observações, como eu conheço a variabilidade populacional, eu tenho o desvio, eu tenho sigma, é a Z que eu vou utilizar, tá? Ó, aqui é mais um caso de unilateral esquerda, porque a gente tem lá a questão de acidente de trabalho, tempo perdido em relação ao acidente de trabalho. Ó, então, tentou-se um programa de prevenção de acidentes,
Então, imagina, não faz sentido o programa de prevenção piorar a questão do tempo perdido em acidente de trabalho. Ou continua 60, se esse programa não teve, né, sentido nenhum, não foi efetivo, ou tem que diminuir. Então, lateral A e esquerda, tá? Então, aqui eu vou calcular AZ, porque eu conheço esse sigma, tá ali o 20, mesmo que o N seja pequeno, 9, tá? E aí, cheguei lá, né, o valor observado na amostra era 50, o valor lá, vamos dizer, antes do programa de conscientização era de 60 horas, né, perdidas de acidente de trabalho, calculei o meu Z, deu menos 1,50. Bom, eu preciso achar dois valores aqui. Eu preciso achar esse menos 1,65 que está aqui, que é o valor crítico, e depois, com base nesse, que pode me pedir as duas coisas, né? Tipo aquele exercício, agora eu saí do exercício. Tipo aquele exercício que a gente estava, ele pedia o valor calculado, o valor crítico e o p-valor. E aí o p-valor eu preciso deste valor para ir lá na tabela. Então vamos fazer todo esse exercício agora, para a gente entender bem a tabela Z, tá? Combinado? Como é que eu chego neste alfa de 5%? Considerando que o meu exercício diga lá que é 5%, como é que eu chego nesse 165 que está aqui? Ó, e sinal negativo, porque é unilateral aí esquerda, então a gente não pode esquecer, né? E por isso que é importante fazer o desenho. Eu vou ver que esse meu valor vai estar do lado de cá e, portanto, a esquerda do zero é negativo. Então, não vai ter risco de eu marcar a resposta errada. Onde é que eu acho esse 165? Então, bora lá fazer... Ou seja, eu tenho que fazer esse desenho. Então, eu vou fazer esse desenho aqui na minha prova. Vou botar, aqui tem 95 e aqui tem 5. Botei todo o meu alfa do lado esquerdo. Quanto que eu vou ter do zero até este valor que eu não conheço? Pensa que esse valor eu ainda não conheço, né? Eu vou lá na tabela buscar. Quanto que eu tenho nesta partezinha aqui, onde eu estou marcando no mouse? Quanto que eu tenho de área aqui? 0,45. 0,45, certo? Então, agora eu vou lá na tabela. Ó, se eu for lá na tabela, tu vai ver que é sempre um valor entre 0 e Z. Ele está me dando para o lado positivo, mas a gente sabe que para o lado de cá, se esse Z estivesse do lado de cá, ele seria menos Z, e esta área aqui seria a mesma, concorda? Pela simetria da distribuição. Sim. Ou seja, esse recheio, essa parte pintadinha que está aqui, é o que eu estou procurando no meu exercício aqui, 0,45. Vamos dizer que sejam lá, né, as analogias do meu desenho para o desenho da tabela. Então, eu sei que isso aqui é 0,45, vai ter para o lado de cá o mesmo 0,45. Ou seja, isso aqui vale 0,45 no meu desenho. Né? Que vale para o lado de cá 0,45 e vai deixar uma caudinha aqui de 5. Então, eu preciso saber quem é esse Z. Na tabela Z é o seguinte, a área pintada, a área de dentro do desenho, está dentro da tabela. A área o valor de fora do desenho, ou seja, o valor que corta aqui o eixo X, é o valor que está fora da tabela. Tá? Então, é isso que tem que ficar registrado. Então, eu tenho que procurar dentro da tabela o nosso valor 0,45. Ó, e ele vai aumentando, linha a linha, e eu chego lá, o mais próximo possível do meu 0,45 está aqui, ó. Um pouquinho menos, um pouquinho mais do 0,45. Que valor é este de fora que me dá isso aqui dentro? 1,6, se eu subir aqui, ó, 1,64 ou 1,65. Tá? Então, dependendo, tem gente que vai dizer, eu vou usar 1,64, eu vou usar 1,65, e em algumas aulas vocês vão ver que eu falei, usar o meio do caminho, então, 1,645. Então, lá, ó, a gente usou 1,65, tá? Então, eu peguei lá um dos dois, já que tá bem no meio do caminho, ou usar a média entre os dois, já que está no meio do caminho. E negativo. Entendido de onde saiu o 1,65? Sim. Tá. Agora, então, eu já respondi duas coisas da minha prova lá, né? Eu já disse quem é o meu valor calculado, Z calculado, já disse quem é o Z crítico. Agora eu preciso dizer o P-valor. Como é que eu acho o P-valor? Eu vou lá no meu desenho e coloco o valor calculado no desenho. Então, tá ali, ó, como se fosse aqui na minha flechinha, tá? Minha flechinha teria que estar um pouquinho mais para cá, mas tudo bem. Vamos supor que aqui estivesse o meu menos 1,50. Aí ele vai me perguntar se eu rejeito ou não rejeito H0, né? Como caiu na área não pintada, não caiu em cauda, a minha decisão é não rejeitar H0. Ou seja, não é significativo, tá? Pode ser que tenha essa pergunta lá também. Ok? Então, eu estaria dizendo aqui que não dá para confirmar que a campanha de conscientização deu resultado. Porque se desse resultado, eu teria rejeitado H0 e eu dizia que diminuiu o número de horas homem perdido por acidente de trabalho, tá? Então, eu não consegui confirmar isso, porque o menos 1,50 caiu aqui. O que está me perguntando agora, outra parte do exercício, por exemplo, uma questão pode me perguntar, depois de fazer tudo isso, ele quer saber qual é o P-valor. Então, saber P-valor é pegar valor calculado e colocar no desenho.
Coloquei aqui no desenho. É toda a área extrema em relação ao valor calculado. Então, vou colocar o meu menos 1,50 aqui. No meu caso aqui é menos 1,50, né? E a tabela vai me dar 1,50 positivo. Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Eu tenho o valor de fora e eu quero o valor de dentro. Então, agora eu vou fazer o caminho inverso na tabela. Eu vou do lado de fora achar o meu 1,50. Tá aqui, ó. 1,50. Este é o meu valor. Onde é que está esse meu valor no meu desenho? Ó, ele está aqui, ó, entre o 0 e o z. Que no meu exemplo lá vai ser entre o 0 e o meu menos z. Ou seja, entre 0 e menos 1,50. Então, estou dizendo que este pedaço aqui, lá no nosso desenho, entre o 0 e o menos 1,50, equivale a 43,32. Então, lá, voltando, aqui vale 43,32. Mas todo esse lado vale 50%, 0,5. Então, para eu achar o meu p-valor, eu vou fazer 0,5. Vou pegar aqui uma calculadora. Arquivo novo. Para não sujar aqui no arquivo. Eu vou fazer o que aqui? Igual 0,5 menos 0,4332. Acho que era isso, né? E tá lá. O meu p-valor é 0,0668. Que eu acho que deve estar ali no slide na próxima... Em algum lugar acho que eu calculei isso, não? Aqui, ó. Tá ali, ó. 0,0668. Aí, só mais um cuidado. Como é unilateral à esquerda, é só a cauda da esquerda o meu valor. Mas se fosse aqui diferente de 60, este valor aqui teria que ser multiplicado por 2. Porque daí faria sentido tanto ser menor quanto ser maior. Porque daí pode estar incluindo os dois lados da hipótese. Os dois lados da cauda aqui, né, da distribuição. Pode falar. O p-valor é uma área, então? Sim, o p-valor é uma probabilidade à área na distribuição. Na Z, na T, qualquer que seja a distribuição lá da estatística de teste. Uhum. Tá? Tá. Então, na tabela, tu vai fazer 2 vezes esse caminho. Uma vez tu vai na tabela, tendo a área, e tu vai achar o valor tabelado, o valor crítico, né? Que é o valor do eixo X. Depois, tu tendo o valor calculado, tu tendo o valor de fora, tu vai achar o valor de dentro, que é a probabilidade, que é a área. Tá? Tá, eu não preciso do valor, o valor crítico que eu calculo com alfa, eu não preciso dele para calcular o p-valor, então. Só preciso do valor calculado. Tu tá dizendo o alfa, né? O alfa eu só uso para achar o valor crítico. Tá. Para achar o p-valor, eu uso o valor calculado. E aí eu poderia aqui comparar o meu p com o alfa. Como o meu p deu 6,68%, é maior que 5, e 5 é o meu nível máximo de erro, eu estou errando mais, a minha decisão é não rejeitar H0. É a mesma decisão, né? Ao comparar o menos 1,50 em relação ao menos 1,645. Como ele caiu para cá, não caiu na cauda, eu não rejeito H0. Então, dependendo do problema, ele vai perguntar qual é o calculado e qual é o crítico, para tu decidir. E dependendo do problema, tu vai ter que calcular o p-valor para comparar com o alfa para decidir. São 2 formas de decisão. Ou ainda a decisão por intervalo de confiança. Lembram, né? Eu posso calcular o intervalo de confiança e ver se o valor que eu estou testando, e aí teria que ser uma hipótese bilateral. Eu só vou usar essa possibilidade, né, de avaliar o intervalo de confiança para testar, quando for uma hipótese bilateral. E eu vou lá e olho, então se fosse aqui bilateral, eu calcularia o intervalo de confiança e se o 60 estivesse lá dentro, eu não rejeitaria H0 também. Uhum. Qualquer uma das 3 formas de decidir tem que dar o mesmo resultado, tá? Só são formas diferentes. Sim, mas geralmente o que é cobrado nas questões era de comparar o T Calculado ou calculado com o crítico. com o valor encontrado pelo alfa, né? Isso, Crítico. geralmente é isso. Mas pode ser que se peça para vocês o P, tá? Que é o p-valor. Uhum. Na Z, tu consegue achar exatamente o P. Na T, tu não consegue. Aí depois tu dá uma olhadinha no início do vídeo, que eu fiz um exemplo com o Gustavo, na Sim, T. eu já tinha chegado nessa hora que Ah, a tá, gente calculou ótimo. ali. Tu viu ali, né? Que daí eu não consigo dizer exatamente quanto é ele, porque a tabela ela é limitada, tá? Senão ela seria gigante. A menos que eu tenha o software, eu consegui achar o valor exato. Mas na T, eu só vou conseguir achar esses valores aproximados. Ou intervalos, no caso, né? Para o p-valor. Tá? Sim.
Tá, eram essas as minhas dúvidas para hoje. E estão só eu e tu aqui. Então tá, Rafael, eu fico feliz de ter podido tirar as tuas dúvidas e que são só essas, muito bom, isso quer dizer que tu tá bem estudado e te desejo uma ótima avaliação, tá? Ok, muito obrigado. Beijão, vou parar aqui a gravação Tchau, e vou sair, e aí daqui a pouquinho eu disponibilizo lá no YouTube para todo mundo. Beijo, beijo. Boa prova para todos.